Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre Cidadã de Segunda Classe, romance da nigeriana Buchi Emecheta. Ir um dia ao Reino Unido era um sonho que Ada guardava consigo, mas sonhos depressa ganham corpo. Seu sonho vivia com ela, exatamente como uma presença. A maioria dos sonhos tem seus reveses, como todos os sonhadores sabem muito bem. Imagine esta cena. Você chegando num país estrangeiro. Não conhece muito bem os costumes locais, não tem dinheiro, tem 2 filhos pequenos e ainda recebe o tratamento de cidadão ou cidadã de segunda classe. Você enfrentaria todos esses problemas? Pediria ajuda? Voltaria para o seu país? Tornar-se imigrante é justamente o que acontece com a personagem Ada, protagonista do romance Cidadã de Segunda Classe, escrito pela autora nigeriana Buchi Emecheta. Antes de contar mais sobre a história de Ada, deixa eu falar sobre o contexto do livro e apresentar esta autora surpreendente. Cidadã de Segunda Classe é o segundo romance escrito por Buchi e foi publicado em 1974. Aqui é interessante a gente fazer uma pausa para pensar o que estava acontecendo na Nigéria e no mundo naquele tempo. Estamos em meio à Guerra Fria. Há disputas e conflitos por toda parte. Na Nigéria, que havia conquistado sua independência em 1960, a situação era tensa. Após o longo período de colonização inglesa, sucessivos golpes militares mantinham o país em estado de guerra. Motivada pelos conflitos internos, a migração em massa dos nigerianos teve como destino principal a Inglaterra, seu antigo colonizador. Florence Onyebuchi, ou simplesmente Buchi Emecheta, foi uma dessas imigrantes. Nascida em 1944, na cidade de Lagos, na Nigéria, Buchi publicou seu primeiro livro em 1972, 10 anos após sua chegada em Londres. Em várias de suas obras, Buchi conta, por meio da ficção, algumas das suas experiências reais como imigrante. E para entender como a ficção e a realidade se encontram na obra da escritora, é muito importante que você conheça um pouco da história dela. Buchi foi uma mulher que lutou muito para ir à escola, num país e numa época em que estudar era privilégio dos homens. Ela perdeu o pai ainda na infância, se casou bastante jovem e logo deixou seu país para acompanhar o marido, que se mostrou um homem violento. Acabou se separando aos 22 anos. Sozinha em Londres, trabalhou para sustentar seus filhos, se tornou escritora e publicou livros que a deixaram conhecida no mundo inteiro. A Inglaterra deu a Ada uma acolhida fria. A recepção foi particularmente fria porque apenas alguns dias antes o navio fora acolhido com alegria e animação em portos como Takoradi, Freetown e Las Palmas. Liverpool era cinza, enfumaçada e aparentemente desabitada por humanos. Quando você estiver lendo Cidadã de Segunda Classe, vai encontrar muitos pontos em comum entre Buchi, a escritora, e Ada, a personagem. Isso acontece porque Buchi usou a sua própria vida como inspiração para criar o romance, que é uma obra de ficção. No começo do livro, quando somos apresentados a Ada, ela é apenas uma criança esperta. Ela quer ir para a escola e ainda não sabe que está prestes a viver uma tragédia. Perder o pai tão jovem e ser obrigada a trabalhar para se sustentar acaba levando Ada a um casamento precoce com um homem violento. Com ele e seus 2 primeiros filhos, ela se muda para Londres, na Inglaterra. Lá, ela tem mais 3 filhos e se confronta pela primeira vez com o racismo. Percebeu as semelhanças entre a realidade e a ficção? Pois ainda existem outras. Embora a Nigéria seja longe do Brasil e os anos 1970 já façam parte de outro século, Ada é uma personagem capaz de representar diversas realidades. Quer ver? A gente pode se sentir um pouco como Ada quando vê que o projeto de vida dela é estudar. Mesmo que a realidade em torno dela seja cheia de desafios, por ser pobre, por ser estrangeira, por ser negra, por ser mulher. Mas por causa do seu imenso desejo e esforço, ela consegue frequentar a escola. O título do livro Cidadã de Segunda Classe remete a outro tema importante. Estudamos a questão da cidadania na escola desde a Grécia Antiga. Sabemos, em termos gerais, o que é ser um cidadão, quais são nossos direitos e deveres. O que significa então ser uma cidadã de segunda classe? Ao chegar em Londres, na Inglaterra, em pouco tempo, Ada percebe que a cor de sua pele vira uma questão até na hora de alugar um quarto.
Na Nigéria, isso jamais havia sido um problema para ela. Já na Inglaterra, país que colonizou a Nigéria por cerca de 150 anos, o preconceito é grande. Ele aparece das piores maneiras e Ada sofre as consequências do racismo. A gente, aqui no Brasil, não escapa totalmente dessa realidade experimentada por Ada. Nosso país é gigante, com uma enorme população negra, e por isso é dever de todos discutir o tema do racismo. Agora eu volto para a minha pergunta inicial. O que você faria se estivesse na situação de Ada? Você pode fazer esse exercício de se imaginar no lugar de uma personagem diferente de você. Isso porque a literatura, sobretudo o gênero romance, é contar histórias. Por meio da narração, escritores e escritoras revelam sentimentos e vivências de personagens e projetam lugares, universos, sociedades, imaginários ou não. E você sabe o que significa dizer que Cidadã de Segunda Classe é um romance? Essa expressão não se refere somente às histórias de amor. Um romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, que reúne 5 elementos que você já conhece: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Então, ao ler o romance, entramos tão fundo na vida dos personagens que é impossível não nos sentirmos próximos, por exemplo, de Ada, da Nigéria, de Londres, mesmo sem nunca termos saído da nossa cidade. Durante a leitura de Cidadã de Segunda Classe, aumentamos a nossa percepção do mundo e conseguimos olhar mais longe. Ou seja, viramos um pouco a Ada também, porque aprendemos a ver com os olhos dela. E é justamente assim que a literatura cumpre um de seus papéis mais importantes: apresentar outras vivências e outros universos para que nós, leitores e leitoras, possamos compreender melhor a nós mesmos e o mundo em que vivemos. Boa leitura!